Fala galera! Respiração durante a subida. Será que falta ar? Falta oxigênio? Tem vários vídeos falando sobre isso, mas eu vou entrar na fisiologia para a gente entender por que isso acontece durante uma escalada. Fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar a consciência. Essa é uma queixa muito comum, tá, gente? O atleta iniciante sempre vai ter essa queixa. Quando ele chega na subida, o negócio muda, a respiração fica muito difícil, ele fica com falta de ar, peixe fora d'água. Isso sempre é uma queixa que tem no atleta iniciante. E os atletas, às vezes, que já têm um tempo de pedal, já estão acompanhando bem o pelotão em percursos planos, na hora que chega na subida, o negócio fica a batata assa, o cara sobra, igual o Giló na janta ali, mas a gente tem que entender por que isso está acontecendo, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho da fisiologia aqui para vocês. Nossa respiração, assim como o nosso débito cardíaco, lembra? A função do coração é frequência cardíaca multiplicada pelo volume que a gente ejeta de sangue. A respiração é parecida. Então, a gente tem um volume que a gente bota para dentro de ar e quantas vezes a gente vai respirar por minuto, tá? Isso é a ventilação nossa, a gente chama isso de ventilação. Em repouso, uma pessoa de uns 70 quilos vai ventilar ali em torno de 400 a 500 ml cada vez que ele respira e vai respirar de 10 a 12 vezes por minuto. Então, a gente teria aqui, para arredondar, 5 litros por minuto da ventilação em repouso. Quando a gente começa a fazer atividade física, a gente tem um aumento da demanda de oxigênio lá no nosso tecido, então a gente tem que levar mais oxigênio e a gente vai ter uma produção maior de CO2 por causa de todo o metabolismo dos carboidratos e da nossa gordura. E aí a gente tem que colocar isso para fora também. Então, tem um aumento da ventilação para suprir essa demanda aí. Geralmente, até o nosso primeiro limiar ventilatório, esse aumento vai ser linear com o consumo de oxigênio. Então, estou aumentando a demanda de oxigênio, estou aumentando minha ventilação. Isso acontece principalmente nesse início às bases do volume. Então, a gente começa a aprofundar a nossa respiração, vai ter um aumento da frequência também, mas o grande diferencial aqui vai ser o volume, tá? Isso vai acontecendo de maneira linear até a gente chegar no nosso primeiro limiar. Não sabe direito o que é limiar? Tem um vídeo aqui sobre os nossos limiares, teste de VO2, você vai entender um pouco melhor, volta lá. Então, a partir do primeiro limiar, tem uma mudança que é o que? A gente começa a usar nossos sistemas tampão para tentar neutralizar a produção de ácido que está tendo lá no metabolismo. Começa a ter mais glicólise, mais lactato, mais íons H+, o bicarbonato vai agir ali principalmente, tem maior produção de CO2, e a gente precisa colocar esse CO2 para fora. Então, o aumento agora da ventilação não é mais por causa só do oxigênio, e sim por causa desse aumento de CO2. Isso é um grande gatilho para a gente aumentar a nossa ventilação. E aí a gente vai começar a já ter uma ventilação mais intensa, com volume alto e uma frequência bem mais alta. Aqui já começa a ficar bem difícil de manter uma conversa, tá? Vai ter que ter pausas para respirar. Esse é um marcador até do nosso primeiro limiar, aí que você passou do primeiro limiar. Nesse ponto, se a gente está medindo lá a quantidade de CO2 no sangue, a gente chama esse ponto de fase isocapínica. A gente vê que o CO2 fica estável. Então, ele aumentou um pouquinho até o primeiro limiar e depois ele fica estável. E aí a gente vai aumentando a intensidade até chegar no nosso segundo limiar, que é o nosso FTP, hein? Lembrem disso. A gente usa assim no ciclismo, segundo limiar, FTP. Quando a gente chega no nosso FTP, vai ter todo aquele recrutamento de fibras musculares tipo 2, mais produção ainda de lactato, uso de glicose como fonte de energia e a produção de íons H+, que é a acidose, vai ser bem maior. Agora, quem começa a comandar a nossa respiração não é nem mais o CO2 a mais, e sim essa queda no pH, ou seja, a acidose. Quando o corpo entra em acidose, a gente chama isso de acidose metabólica, nosso organismo vai responder tentando compensar isso com uma hiperventilação. Então a gente começa a colocar mais CO2 para fora do que a gente estava colocando e para tentar evitar isso. Isso chama alcalose respiratória, tá? Por isso que várias literaturas chamam o segundo limiar de ponto de compensação respiratória. A gente está tentando compensar a acidose metabólica com uma alcalose respiratória, tá? Nesse ponto a gente vê o CO2 que estava estável, começa a cair, inclusive. Então a gente tem um CO2 mais baixo a partir desse ponto. Beleza.
Vamos continuar aqui na parte teórica, ó. Para vocês terem uma ideia, essa relação do oxigênio e do CO2, quem comanda a ventilação, 5 litros por minuto, falei que é a nossa respiração de repouso. Em atletas bem treinados, a gente pode chegar no pico do esforço a 250 litros. Então, a gente vê um aumento da ventilação de 50 vezes. É bastante coisa, aumenta muito. Mas, se a gente pensar em consumo de oxigênio, nosso oxigênio em repouso vai ser uns 300, 350 ml de consumo de O2. A gente vê isso chegar nesses atletas de ponta a 6 litros, às vezes até mais. Mas vamos usar 6 litros para ficar fácil a conta aqui. Se eu sair de 300 para 6 litros, eu tive um aumento de 20 vezes. Ou seja, nossa ventilação aumentou 50 vezes, mas o consumo de O2 aumentou só 20 vezes. Quer dizer que não é a falta de oxigênio que está controlando nossa respiração, tá? Isso é uma coisa que falam muito aí, né, em várias aulas, vídeos. Não estamos respirando mais para entregar mais oxigênio, tá? Tanto é que durante todo o teste de consumo de oxigênio, o teste VO2, a gente vê um incremento do consumo de oxigênio até chegar no VO2 máximo, né? Então, na verdade, quem está comandando a respiração é muito mais a produção de CO2 e a partir do segundo limiar vai ser essa acidose, tá? Se a gente pensar no consumo de oxigênio só, se fosse 20 vezes, a gente sabe que 300 para eu chegar em 6 litros, eu precisaria ventilar 100 litros, por exemplo. Então, de 5 para 100, né? Vezes 20. 5 litros para 100 e não 250. Entenderam a relação? A gente ventila muito mais do que a gente precisa. Então, a gente está levando muito... Quando a gente respira, a gente bota oxigênio para dentro também. A questão não é a falta de oxigênio, tá? E aí, vamos voltar lá para a subida e fazer essa relação da fisiologia com a subida. O que acontece? O atleta iniciante, ele vai ter um segundo limiar baixo, tá? Então, ele tem um FTP baixo. Se a gente pensar em watts por quilo, porque se eu falar aqui, na subida o peso vai fazer muita diferença. Então, é legal a gente fazer essa relação de potência por peso. Se a gente falar em watts por quilo, a pessoa vai ter ali 2,5 watts por quilo. E aí, na subida, a gente vê que isso é muito fácil de ser atingido. Então, ele começa a subir, já vai passar dessa potência. Então, a pessoa vai começar a fazer uma potência acima do segundo limiar. E aí, vai fazer acidose, começa a hiperventilar. Não tem como controlar isso. O que a gente deveria fazer? Tentar segurar, fazer um pace abaixo do FTP. Mas às vezes esse FTP do iniciante é tão baixo que é difícil fazer. Então a gente tem que mudar o foco. Você não vai lá treinar na subida. Começa a treinar em subidas menores, mais curtas, menos inclinadas. Ou até treinar no plano mesmo, começar a aumentar a intensidade no plano, sustentar esforços por mais tempo no plano, que vai ser bem mais fácil. A pessoa até pode ir para a subida uma vez ou outra, mas vai ser sofrido. Então, se ele for sempre para a subida, esse atleta, ele vai começar a sentir cansaço. Porque vocês lembram que eu falei nesse mesmo vídeo dos limiares que quanto maior a intensidade, maior a fadiga também. Então, eu recomendo que os iniciantes treinem primeiro no plano, em subidas menos inclinadas, não precisa se desafiar em serras já no início, tá? Você vai ter um ganho de FTP e aí você vai ver que consegue subir bem melhor. Já para aquela pessoa que treina e já conhece o ciclismo, está no pelotão, mas está sofrendo na subida, a gente vê a pessoa quer seguir o pace do pelotão. E aí, ali tem pessoas de vários tipos. Então, tem pessoas com FTP muito alto, pessoas médias e pessoas com FTP que não está tão alto assim. Se você estiver andando acima do seu FTP, lembra, tem um vídeo sobre FTP também, vou deixar aqui. Mas nosso FTP, se você está acima do FTP, a fadiga vai chegar logo. Então, não tem jeito. E aí, o que é a dica aqui? Conheça o percurso que você vai fazer. Se o rolê tem umas subidas curtas, tem uma subida de 3 minutos, 4 minutos, talvez você consiga. Se você for treinado, você consegue ficar acima do seu FTP 3 minutos. Sua ventilação vai ficar bem exacerbada, você vai hiperventilar, mas aí terminou a subida, você segura o passo, volta para baixo do seu FTP e continua seu treino. Mas se a gente for subir uma serra de Itapiraí aqui, que é a nossa serra predileta aqui para fazer treino, é uma serra de 1 hora de escalada, 1h10, 1h20, sei lá. Depende do seu nível. Não tem jeito de você ficar andando acima do seu FTP, tá? Se você tiver um FTP, você é muito bem treinado, você vai segurar ali por 60 minutos, é o tempo do Xavier. Então,
Se você tiver acima dessa potência, com certeza você vai quebrar e aí você vai sobrar, tá? Depois você não consegue nem seguir o pelotão para frente. Então, descubra, se conheça, saiba como você é, aonde estão as suas potências, qual que é o ritmo que você vai manter durante essa escalada. Isso você vai ter que treinar, vai ter que descobrir qual que é esse pace aí. E aí, pensando na parte da respiração em si. Então, ó, tô acima do meu segundo limiar, não vai ter controle respiratório, tá? Você vai respirar igual o peixe fora d'água mesmo, você consegue sustentar isso por um tempo, mas aqui não vai ter respiração nasal, muito difícil. Se a pessoa for muito bem treinada, talvez consiga, mas nem recomendo, não sei porquê. Se a boca passa mais ar, respira pela boca e vambora. Agora, se você está abaixo do limiar, do seu segundo limiar, aí sim, aí existem treinos específicos. Até pessoas que treinam, é treinável a respiração nasal, você pode conseguir. Não achei nenhum artigo que mostre alguma vantagem disso, tá? Mas vou fazer um vídeo só sobre respiração nasal depois, para a gente entrar nessa parte. Mas existe sim treinos de controle respiratório. E a princípio, a questão da falta de ar que a gente sente é mais relacionada a isso. Você está numa intensidade muito alta. Então, o primeiro passo é encontrar uma intensidade que seja sustentável. Baixar a intensidade. Se você está hiperventilando, baixa a intensidade. E aí você vai conseguir controlar melhor. Mas algumas pessoas realmente têm um problema de coordenação da ventilação quando está fazendo um esforço muito alto. Essas pessoas podem ser avaliadas e aí tem a questão da técnica de respirar. Existe hoje um trabalho legal feito com treinamento da musculatura inspiratória e aí você consegue aumentar a força do seu diafragma e dá para a gente melhorar esse controle de ventilação. Aí é bem interessante. Então você consegue aumentar volumes, segurar um pouco a frequência, aumentar o volume, talvez essa frequência mais baixa dê uma percepção de esforço menor, tá? Então isso é legal. Se vocês acharem interessante, eu faço um vídeo aqui, deixem no comentário aí se vocês querem saber mais sobre isso. Eu faço um vídeo só sobre treinamento da musculatura respiratória. Então, gente, a dica é essa, tá? É a primeira coisa que a gente tem que lembrar, um resumão aqui. Não falta oxigênio durante a subida, tá? Não é porque você vai entrar em anaeróbico, essa história aí. A gente tem vários trabalhos que mostram que não falta oxigênio. Você vai ter um componente mais anaeróbico no treino, produção maior de lactato, mais glicólise, mas aí é a questão da intensidade que manda. Se você tiver uma intensidade que você sustenta, legal, você está com uma respiração controlada, intensa, mas controlada. Se você está com uma intensidade muito alta, não tem o que você vai fazer. Então, traz a intensidade para baixo. O que eu recomendo muito, pessoal, é usar a percepção de esforço nisso e acoplar até a nossa respiração. Ela é um indicador da intensidade. É o que eu falei, se você está em baixa intensidade, você consegue conversar. Passou do primeiro limiar, já começa a ficar uma fala com pausas grandes, porque você tem que respirar mais. E se você está respirando igual peixe fora d'água, você está numa intensidade que você não vai ser sustentável. Então, tem que trazer para baixo. Use a percepção de esforço associada a essa ventilação, se você está ventilando muito ou pouco, tem controle, não tem controle, para saber o pace que você vai usar na subida. Acho que essa é uma dica interessante e assim você vai melhorar, beleza? Estou aqui para ajudar vocês a treinar sempre consciência, então vamos trazer isso para nossa prática, para a gente subir melhor, escalar melhor e reduzir nossos tempos, quem sabe pegar um com na subida. Fica aí para cada um treinar e ir atrás dessas conquistas. Valeu, compartilhe o vídeo, dê um joinha aí e se inscreva no canal se você achou que esse conteúdo te trouxe alguma coisa válida aí, porque vai ter bastante conteúdo sobre mais coisas para a gente evoluir. Um abraço!